Olá, muito boa tarde para você que está ligado na UniFM nos 94.5 do seu rádio. Estamos naquele momento de falar de cultura. E hoje eu tenho duas convidadas aqui no estúdio que vão falar um pouquinho sobre uma atração que vai estrear no próximo dia 15 na Caixa Cultural, aqui no centro de Curitiba. Quem está comigo aqui no estúdio hoje é a Amanda Ksuah, que é produtora cultural angolana, sócia da Ventania Produções, e a Stephanie Fernandes, que é a fundadora da Ventania. Antes de falar da peça, vamos falar um pouco da Ventania. A Stephanie me contou que ela nasceu de um desejo seu de falar sobre a África. Conta essa história para o nosso ouvinte. Pois é, a Ventania, antes de começar como Ventania, de se entender como Ventania, ela era um desejo, literalmente, de descobrir mais sobre as raízes africanas, descobrir mais de culturas que também faz parte da nossa história aqui no Brasil. E sempre com aquele bichinho ali, assim. Só que a maioria das vezes que a gente pesquisa as coisas a respeito da cultura afro-brasileira, a gente acaba tendo aquele leve buraco em relação a... E a África? Por que será, né? Pergunta difícil. Pois é, a gente ficou até curioso. O que saiu aí dessas redações ultimamente? Mas, dentro disso, a gente ficou nesse lugar de procurar se conectar com pessoas que... Porque é isso, né? Se a gente não consegue ir até lá agora, como que a gente faz para aproximar essa relação? E aí eu consegui trazer e conhecer, através da vida, a Amanda Ksuah, Ted Torino. Que também é sócio, tá aqui no estúdio com a gente fotografando. Pra gente poder falar, e aí, gente? E África o quê? África, continente, qual a relação, enfim, de riqueza que a gente consegue aprofundar? Porque embora a cultura africana esteja muito presente no Brasil, as pessoas conhecem pouco da história da África, né? E a peça traz um pouco disso. É isso mesmo, Amanda? Eu queria que você falasse em linhas gerais do que se trata a peça. Eu vou arriscar falar o nome dela, vocês vão me corrigir, por favor. Sementes de... Nzinga. Nzinga. É, difícil, gente. Mas eu queria que você contasse do que trata a peça e falasse um pouquinho dela para o nosso ouvinte. Então, o projeto Sementes de Nzinga, ele tá vindo lá de São Paulo, da produtora Diáspora Produções, né? E esse espetáculo, ele conta a história da Nzinga. Então, o projeto, que é Sementes de Nzinga, ele tem o espetáculo principal, que chama-se Somente Nzinga, e também uma oficina, que vai acontecer aqui na Caixa Cultural. A Nzinga, ela foi uma rainha do reino de Ndongo e Matamba, que corresponde atualmente à região que seria do centro-norte de Angola, que é o país de onde eu sou. Então, esse projeto em si e o espetáculo, especificamente, conversou muito comigo. Então, a hora que caiu dentro da Ventania, a Stephanie nos olhamos do tipo... Temos que pegar esse projeto. Temos que pegar, a gente não pode deixar escapar. Então, ele é muito próximo da gente e dentro da Ventania Produções a gente fala muito sobre interculturalidade e a gente gosta também de fomentar, né, novas linguagens e correção de formas de a gente trazer e falar sobre as coisas. Então, por exemplo, dentro da Ventania a gente sempre prima por falar culturas africanas e não a cultura africana. Maravilha. Porque isso não ajuda muito a sociedade, porque já é tão precário o acesso ao conhecimento certeiro sobre o continente africano. Então, quando a gente, na fala, já vem trazendo isso, gera curiosidade, faz com que as pessoas aprendam, né? E desfaz essa visão unificada de uma África, né? Como se fosse um único país. E que Exato. Não é, né? São exatamente. Bem diferentes. Então, esse espetáculo, ele vai tratar um pedaço da história da Rainha Nzinga. Ela seria uma das figuras, a figura mais famosa, né? Da antiga Angola e a mais estudada e mais falada sobre também. E esse espetáculo ele vai fazer o recorte específico explorando a relação dela com o irmão dela. É isso que eu ia... E o que tem nessa relação que inspira uma obra artística? Eu acho que a primeira coisa de spoiler assim, que dá pra trazer é o seguinte... era muito raro nessa época, naquela região especificamente de Angola, ter mulheres enquanto rainhas, né? Enquanto rainhas. Então, a Nzinga, ela vem nesse lugar histórico e revolucionário mesmo, porque o certo, o que é certo, né? Mas seria essa posição ser ocupada pelo irmão dela. E acontece um jogo aí, uma dualdade, acaba fazendo com que ela chegue a esse lugar, né? Enquanto rainha. E ele também tem a sua participação. Então, ele não fica 100% apagado. Não dá pra dar todos os spoilers. Não, por favor. Mas a gente pode dizer que fala
de África, mas fala de Angola especificamente, mas fala também sobre mulheres. Fala também sobre mulheres e resistência. E também algumas partes dentro do espetáculo, eles, traz um pouquinho da... As culturas africanas, elas são muito da oralidade. E o espetáculo também traz muito essa ênfase na oralidade, né? Então, a exploração das línguas é algo que também aconteceu de forma muito forte dentro do processo de pesquisa do espetáculo. Então, Angola, atualmente, a língua oficial é o português. Entretanto, existem línguas nacionais, como, por exemplo, o Kikongo. E esse é um idioma que foi muito explorado e ele também aparece diversas vezes dentro do projeto Sementes da Nzinga. Sim, eu ia trazer um adendo dentro disso, que é a respeito... Como a gente tem uma certa ausência dessa forma tão específica e visual de entender a respeito dos nossos líderes aqui, a gente poder visualizar Nzinga aqui e entender essa história, a gente começa a falar, caraca, a gente ainda vive essa dificuldade. Então, é isso que eu ia perguntar pra vocês agora. Ou seja, a gente tá falando de uma coisa que aconteceu quando? Nossa, 1400 por aí. Então, que é... Pelo 2024. A gente continua com os mesmos conflitos, né? Sim. E eu ia puxar aqui esse assunto a respeito dessa pesquisa, que é uma coisa que pra gente, foi o motivo da gente olhar e falar, não, esse projeto precisa ser realizado junto com a gente, precisa estar nas nossas mãos, porque a gente preza muito por essa pesquisa que se dedica a ir ao local onde aconteceu essa história para poder coletar dados e realmente fazer acontecer. E esse foi um movimento muito encabeçado pelo Bruno Garcia, que é também um dos diretores da peça, junto com Flávio Rocha, Aisha Nascimento. Aisha é atriz. Também atriz. Atua. Isso, também atua. E nesse lugar, assim, de trazer esse espetáculo e especificamente orientado por autores como o Buzeng Fukiao, Patrício Baktsiakama, e, enfim, trazer essa conexão realmente África-Brasil, assim, de trazer essa conexão aqui pra gente. E esse processo de criação durou quanto tempo? Olha, sabe que esta informação... Não, sem problemas. Mas você falou da pessoa, deles irem lá, deve ter sido um longo processo de pesquisa para construir a peça, o texto final, né? Sim, foi um processo bem aprofundado, assim, pelo Bruno, porque ele traz todo esse estudo dele, que ele é historiador também. Então, ele tem essa pegada, assim, de vamos mastigar bem aqui essa história para entender como contar ela aqui pra gente. Perfeito. E a dramaturgia oficial também, a dramaturgia original desse espetáculo é da Johnny Carlos, que é uma dramaturga, uma mulher negra brasileira. Então, temos nomes brasileiros também dentro dessa pesquisa. E ela também já foi indicada diversas vezes para o Prêmio Shell. Então, temos nomes realmente de bastante peso, né? E que vem com uma qualidade, porque é isso. Tem nomes que, se você pronunciar, só já sabem da qualidade do trabalho que vai vir. Então, Nzinga é um espetáculo, sem sombra de dúvidas, a não perder. Perfeito. Bom, agora, junto com o convite para os nossos ouvintes, a peça começa dia 15 e fica em cartaz até o dia... 17. São 3 sessões? Isso. Quem quiser comprar ingresso, faz como? Pode ou se direcionar até a caixa, vai estar aberto. Acredito que já esteja aberto agora. A partir do dia 9. A partir do dia 9, especificamente, vai estar aberto. E tem que correr, porque a caixa teatro é pequenininho, aconchegante, acaba, vai logo, né? Exato. E também tem uma oficina que vai acontecer, chamada Pontos Riscados, que vai contar desse processo de criação. Então, para atores e pessoas interessadas nessa relação Angola-Brasil. Ai, que legal. Venha, é gratuita. É gratuita a oficina. E quando que acontece a oficina? A oficina acontece dia 16, das 10 às 13. Tem que se inscrever antecipadamente. Isso. Exatamente. E o espetáculo vai ser, no caso, no dia 15 e 16, às 20 horas da noite, e no domingo, dia 17, às 19 horas. Perfeito. Meninas, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela entrevista. Pena que nosso tempo é tão curtinho, poderia ficar horas aqui conversando com vocês. Bom espetáculo. Projeto muito bacana e nossos ouvintes estão todos convidados.